Hoje nós vamos então começar a nossa aula as nossas aulas, né, de acústica, tá? Gente, o que é acústica? Acústica é a parte da ondulatória que estuda as famosas ondas sonoras. E o que é uma onda sonora? Onda sonora é uma onda longitudinal, tridimensional, de compressão e rarefação no ar, tá? Só aí, mas não tem onda sonora nos sólidos líquidos? Tem também, não vamos falar disso, tá bom? Mas fundamentalmente a onda sonora, seja no ar, nos líquidos ou nos sólidos, ela é uma onda de compressão e rarefação, certinho? No ar, né, como o ar é muito elástico, quando você emite um som, estou falando com você, eu simplesmente emito um som contínuo aqui assim, ó. Né? Este som, o que ele está fazendo? Seja um som desse que eu fiz, ou a minha própria voz, o que ele está fazendo? Eu tenho aqui uma fonte, né? Uma fonte sonora aqui. Ela faz assim, ó, ela comprime e estica o ar. Então você tem regiões de compressão do ar e regiões de rarefação do ar. A compressão representa o que seria a crista, a parte onde tem mais energia, e a rarefação, que seria mais equivale ao que significa mais ou menos o vale. Tudo bem? Então, a distância entre duas compressões é um comprimento de onda e, obviamente, a distância entre duas rarefações também é um comprimento de onda. E a distância, óbvio, não escrevi aqui, mas a distância entre uma compressão e uma rarefação vale quanto? Meio comprimento de onda. Tudo bem? Legal. Bom, professor, som e onda sonora é a mesma coisa? Não, tá? O que é som, gente? Som é uma classificação que nós, humanos, temos, tá? Som são ondas sonoras, ou seja, um tipo de onda sonora, uma particularidade das ondas sonoras. São ondas sonoras que podem ser detectadas, percebidas pelo aparelho auditivo humano. E nosso aparelho auditivo só consegue escutar sons que vão de 20 Hz a 20 mil Hz. Como assim, professor? Bom, como que a gente escuta? Como eu disse na última aula de ondas, você pode voltar lá, quando eu falei de ressonância, a gente escuta por ressonância. Então a nossa membrana timpânica, o famoso tímpano, que é um dos dispositivos do nosso aparelho auditivo, quando essa onda de compressão e rarefação, ela chega no nosso tímpano, ele vai vibrar com a mesma frequência dessa onda, tá? Ele vibra com a mesma frequência dessa onda. Então, isso é por esse motivo que a gente escuta, correto? Tem um probleminha. Professor, todo ser humano escuta de 20 Hz a 20 mil Hz? Não, tá? Bom, cara, 20 Hz é até difícil de escutar. Normalmente a gente escuta ali estando até bem alto, tá? 60, 70, tá? Para cima disso que a gente começa a escutar. 20 Hz é muito difícil você escutar, tá? Seria um ouvido perfeito aí de um bebê, uma coisa assim. 20 mil Hz, praticamente ser humano nenhum consegue escutar, né? Você jovem aí, que tem 15, 16 anos, é normal você escutar até 19.000, 19.500, até próximo de 20 você consegue escutar. Pessoas mais velhas, né? Depois você pode até fazer essa brincadeira aí na sua casa, com seu pai, com sua mãe. Você pode pegar aí uma pessoa mais velha que tem aí na sua casa, principalmente que já passou dos 40. Existem vários aplicativos em celulares, tá? Gerador de frequência. Faça o teste. Você pega lá, você baixa, né? Tem vários aplicativos aí que tem. E aí você coloca lá 50 Hz, 30 Hz, 200, 1000, 15 mil, 10 mil. Você vai vendo que o som
e eu vou falar disso agora, à medida que você aumenta a frequência do som, o som vai ficando mais agudo, tá? Nós vamos explicar isso aí daqui um pouquinho. Então, por exemplo, eu que já passei bem dos 40, 14, 15 mil hertz eu não escuto mais, tá? Agora isso é qualidade de vida, tá? Você achar assim, não, tadinho, tá surdo, não, isso é bom. A minha percepção auditiva da intensidade física, do nível sonoro, que é o que nós vamos falar lá na frente ainda, né? Os decibéis que eu posso escutar, isso eu tenho muito bem, muito bom. Tô dando aula ali, às vezes tem menino cochichando lá no fundo, e o Zain, ele tá chato, mas o que foi? O que vocês falaram de mim? Legal, tá me elogiando, né? Então eu escuto bem, tá? Escutar a intensidade sonora, eu escuto bem. A frequência é que eu vou perdendo. Por quê? Até por conta da idade. É natural. A gente vai ficando mais velho. Tudo na gente, a pele, né, os músculos, vão ficando mais flácidos. E o tímpano também. Então o que acontece? Como o nosso tímpano já vai ficando mais flácido, ele vai perdendo a capacidade de entrar em ressonância com frequências muito altas. Tá? Isso é qualidade de vida. Tá? Teve um acontecido, acho que foi em Londres mesmo que aconteceu, e aqui eu tenho uma leve confusão se foi no começo dos anos 2000 ou nos anos 90, final dos anos 90, foi por aí. Os bares, né, os chamados pubs mais bem frequentados de Londres, eles colocavam frequências, ruídos, né? Frequências bem altas, 17, 18 mil hertz, no som ambiente. Para quê? Para espantar os jovens. Por quê? O jovem, geralmente aquele jovem universitário, né, ainda não está ganhando dinheirinho, não trabalha direito ainda, então ele junta aquela galera, né, 9, 10 colegas, vão para o bar, fica lá a noite inteira e gasta pouquinho. Um casal mais velho, né, vai lá, senta, pede um prato, come, toma um vinho e vai embora. E em 1h30, 2 horas, eles gastam aquilo que os jovens vão gastar na noite inteira. E desocupa a mesa para outro cliente vir. E aquele restaurante que precisa de alto fluxo, porque tem fila na porta querendo entrar, o que eles faziam? Colocavam esse ruído no som ambiente. Aí os jovens ficavam ouvindo aquilo e falavam assim, nossa, que barulho é esse, garçom? Que barulho é esse, por gentileza? O garçom virava, não estou ouvindo, jovem. E aí virava para um senhor do lado, né? Cavaleiro, o senhor está ouvindo algum ruído? Ele, não, e realmente não estava, né? Porque passou de 17, 18 mil, pessoas mais velhas não vão ouvir, né? E aí os jovens, segundo aquela máxima, né? Os incomodados que se retirem, ó, e ir embora, não, vão para outro lugar que não tem esse ruído, né? Isso aí deu processo na época lá, em alguns pubs lá, tá? Mas depois você faz o teste, baixa o aplicativo e testa. Eu faço isso dentro de sala. Aí quando chega alguém mais velho, né, ou da coordenação, direção, eu tô lá com o celular e falo assim, escuta aqui, ó. Aí eu vou e ponho, né? Falo, quem escutar alguma coisa, levanta a mão. Os meninos escutam, para, porque o barulho é irritante. E a outra pessoa mais velha, como eu, né, também não escuta nada. Ou seja, é uma brincadeira que a gente faz, mas no meu caso é qualidade de vida. Eu sei como é o som que você está ouvindo, eu só não ouço, tá bom? Então tá, gente, tá aqui, ó. O que a gente chama de som, são sons que vêm de 20 Hz a 20 mil Hz. Eu fiz o teste esses dias com meu filho mesmo, meu filho tem 9 anos, né, o meu caçulinha, ele escuta 19.200, 19.300 com 9 anos, tá? Então você aí com 18, 17, já talvez não escute mais 19 mil, tá? É completamente normal, não preocupa não, isso aí não tem nada a ver com perda auditiva, tá? Bom, aqui eu fiz uma tabela, né? E dependendo de um autor para outro, gente, isso aqui sofre algumas oscilações, tá? Uns falam que morcego escuta só até 120, né? Aqui esse K, não sei se lembra, é o 1000, né? Então, por exemplo, o homem é de 20 Hz a 20 kHz, que é o 20 mil Hz, né? O cachorro vai de 16 a 45 mil, o gato de 60 a 60 mil, né? Chimpanzé de 100 a 30 mil, baleia de 40 a 80 mil, né?
o golfinho de 150 a 150 mil, né? E o morcego chega, né, acho que a maioria dos autores concorda que ele chega a 60 mil Hz ou passa disso, tá? Então é um dos que tem a maior amplitude de audição, é o morcego. Legal? Pois bem, então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês, né, como a gente estudou ondas, lembra que tinha propriedades das ondas? Então agora eu vou te passar propriedades das ondas sonoras, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos lá então para as propriedades das ondas sonoras, tá? Vamos começar pela velocidade. Gente, o som, né, as ondas sonoras, são ondas, né? Se são ondas, obviamente vão continuar obedecendo a equação fundamental da ondulatória. Agora vamos recordar uma coisa. De que depende a frequência de uma onda? Lembra da gente falar? Frequência depende da fonte geradora da onda. De que depende a velocidade de uma onda? Lembra da gente comentar? Velocidade depende de quem? De duas coisas. Do meio e das características ou condições desse meio. Ok? E lembrando de que depende o comprimento de onda, ele se adapta aos dois. Legal? Beleza. Então, gente, como a onda sonora é uma onda e a velocidade depende do meio, a velocidade do som, ela é dada por essa equação aqui, ó, raiz quadrada de kT, onde o T é a temperatura absoluta, tá? Você conhece a temperatura na escala o quê? Kelvin. E esse K é uma constante que é dada por essa expressão aqui, ó, gama R sobre mão, onde o R é a famosa constante universal dos gases ideais, que você conhece. Emão é a massa molar do gás em questão, né, do ar, do gás, né, que a onda sonora está se propagando. Lembrando, depende do meio, né, ó, o meio. E das características do meio. O que é aqui as características? A temperatura, tá? E este gama é aquele nosso velho conhecido lá da termodinâmica, o coeficiente de Poisson. O que é o coeficiente de Poisson? É aquele Cp sobre Cv, calor molar a pressão constante, calor molar a volume constante. Se isso for algo que foi estranho para você e te despertou curiosidade, porque é uma constante, mas é uma constante que depende de dois fatores, vai lá na aula de termodinâmica que, né, a gente fala sobre isso aqui lá. Tudo bem? Legal. Então tá aí. Agora, no ar, gente, em média no ar, a velocidade do som é esse valor aqui, ó, 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar. Legal? Pois bem, o som, gente, ele se propaga não só no ar, ele se propaga nos líquidos e nos sólidos. E se você pensar que o som é aquilo que eu te falei, é uma onda de compressão e rarefação, quanto mais denso o meio, mais rápido ocorre essa compressão e essa rarefação. Por esse motivo, a velocidade do som em meios gasosos é menor do que em meios líquidos, que é menor do que em meios o quê? Sólidos, tá? A velocidade do som no ar, como eu disse, ó, é 340 metros por segundo, tá? Na água, ela chega próximo ali de 1.500 metros por segundo, tá? A velocidade do som na água. E em sólidos, tá? Dependendo do sólido, chega a 5.000 metros por segundo essa velocidade. Tudo bem? Beleza. Então agora eu vou te apresentar uma outra propriedade das ondas sonoras, tá? Vamos lá. Gente, a outra propriedade que eu quero apresentar para vocês é a altura. O que é a altura do som? Às vezes você está acostumado a pôr um som mais alto, né? Quando, se eu estou perto de alguém e quero fazer alguma graça, né? Perto de aluno, né? Ou então se eu estou passando algum vídeo, né? Aí o menino... ou então se eu estou falando, né? E estou dando alguma aula, o menino, professor, fala mais alto. Eu, como? E assim, tá bom? Né? Então, o que eu falo para ele? A altura de um som não tem a ver com o volume. Tá? O volume
tem a ver com a intensidade do som que a gente ainda vai ver, tudo bem? Então, o que é a altura de um som? A altura de um som é uma propriedade que está relacionada à frequência, tá? Som alto significa frequência alta, que são os sons agudos. Som baixo, frequência baixa, que são os sons graves. Por exemplo, eu disse que a gente escuta entre 20 e 20 mil, né? Mas coloquei aquela história para você que ser humano nenhum acho que escuta de 20 a 20 mil perfeito. Pois bem, e falar, né? Na conversação normal, a voz masculina, ela vai ali na faixa de 80 até 150, 160 Hz. Já a voz feminina, ela vai ali de 140, 150 mais ou menos, né? Tem voz feminina, né? que pode ser bem mais grossa, né? Você pode, eu estou falando aí uma média, né? Então ela vai ali de 140 a 150 até 250 Hz, né? O que seria 250 Hz? Aquela mulher que tem a voz bem mais fininha, né? Isso também não impede, né? Não sei se vocês lembram daquela moça que fazia aquela brincadeira, que virou meme na internet, né? Que ela falava assim, vamos tomar uma, né? E era uma voz bem grossa, achava que era um homem, né? Mas era uma voz de mulher, apesar dela estar impostando a voz ali para falar um pouco mais baixo, tá bom? Mas tem mulheres que têm uma voz bem mais grave, tá legal? Então, gente, a altura tem a ver com o quê? A altura tem a ver com a frequência do som. Tá? Inclusive aquele aplicativo que eu falei para você, que você pode baixar e fazer o teste com seu pai, a sua mãe, para ver se ouve, né? Alguém mais velho aí de sua casa, se tiver um avô aí de sua casa, né? Você vai ver que frequências muito altas, que é um som agudo e que chega a ser irritante, ele não escuta mais, tá? Por quê? Porque quanto mais velho, mais difícil é para o tímpano entrar em ressonância com aquela frequência muito alta. Legal? Então tá aí, mais uma propriedade e eu vou apresentar uma última propriedade hoje que é o timbre. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, então para encerrar essa nossa primeira aula de acústica, vamos falar do timbre. O que é o timbre, gente? O timbre é a propriedade do som que permite ao aparelho auditivo humano distinguir sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Por exemplo, se eu faço aqui para você Dó e uma mulher faz a mesma nota, do mesmo jeito, é nítido que você sabe distinguir qual é a voz masculina e qual é a voz feminina. Mesmo entre dois homens e duas mulheres, você consegue distinguir a voz de uma pessoa de outra. Essa distinção se dá por conta do timbre. Eu gosto muito de música, ouço muito música, né? E às vezes, até esses programas que a Globo passa aí, né? Os The Voice, né? Eu gosto de assistir. E aí aqueles técnicos, né? Que são também jurados e tudo, eles falam, né? Para o cantor, o timbre da sua voz é muito bom, o timbre é muito bonito, né? Então, esse timbre, ele tem a ver, inclusive, gente, com o formato da onda, tá? Por exemplo, você tem aqui uma nota tocada por um violino, ela tem um formato, pelo piano, um formato um pouco diferente, por um violão, um formato um pouco diferente. Note que a frequência, né, o número de ondas aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, ó, o número de ondas, o número de pulsos formados no mesmo intervalo de tempo é o mesmo. Só que o formato das ondas é o quê? É diferente. É isso que caracteriza o quê? O timbre. É essa propriedade que existe no som que faz com que a gente consiga distinguir sons emitidos por fontes distintas, né? Isso que dá a beleza
da música. Às vezes você está lá, né, uma música de uma orquestra é algo muito rico, né, algo muito bom de se ouvir. Por quê? Você tem uma infinidade de instrumentos tocando a mesma nota e fica aquela coisa linda. Por quê? Porque a gente consegue distinguir o som de um sax, de um baixo, de uma flauta, de um violino, de um piano, né? Quando tem várias fontes emitindo o mesmo som, né? Fica muito bonito. E essa beleza do som muito é por conta de quem? Do timbre. Essa propriedade que a gente tem de perceber sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Legal, né? Pois bem, gente, então tá aí. Terminamos a nossa primeira aula de acústica, uma aula que tem mais pontos teóricos do que matemáticos. Próxima aula, a gente fala da intensidade física do som e do nível sonoro, e a gente já vai entrar numa parte um pouco mais matemática. Legal? Então tá aí. Muito obrigado a vocês pela atenção, tá? Bons estudos para vocês e tchau, tchau!